cardíaco. Então vamos começar pelas estruturas interessantes. Primeiro, a aorta, ou arco da aorta. Forma esse arco aqui. É, na verdade, a artéria aórtica, como o pessoal conhece. Tanto faz tu chamar ela de aorta, só aorta, ou artéria aórtica. Ultimamente se usa mais só aorta, mas em alguns livros tem artéria aórtica, então também é considerado correto. Então esse aqui é a aorta, que forma o arco, né? Mas estando apontado aqui, pra gente ver, é aorta. Certo? Ou, na dúvida, é melhor colocar, de repente ela quis apontar o arco da aorta, então bota arco da aorta. Porque forma essa estrutura como se fosse um arco mesmo, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Arco da aorta. Essa estrutura aqui. Todos viram? Tá. Arco da aorta. Certo? Do arco da aorta partem as estruturas que vão levar o sangue para o próprio coração. Porque o sangue manda o coração manda o sangue para o resto do corpo, para todo o corpo, mas ele precisa de sangue para se nutrir. Então aqui da aorta, ó, deixa eu mostrar aqui desse lado, depois eu mostro lá. Pode notar que são essas estruturas aqui, ó, da aorta, da própria aorta, ó. Certo? Deixa eu mostrar aqui também. Ó. Da própria aorta saem essas estruturas aqui, ó. São as artérias. São as artérias coronárias, que vão levar o sangue para o próprio coração. Mas não sai com muita pressão? Sai com bastante pressão, mas essa pressão é a pressão normal. O problema do infarto é justamente isso. Quando o sangue sai da aorta com bastante pressão, e as coronárias estão entupidas por gordura, normalmente, é que dá o infarto. Então, normalmente o infarto é numa dessas aqui, ó, que daí também obstrui as outras pequeninas. Essas outras ramificações, não é necessário saber o nome. É importante saber que através delas, das artérias coronárias, vai se ramificando e levando sangue para todas as partes do coração. Certo? O nome coronária, porque segundo os anatomistas, ela tem uma forma de coroa. Ela envolve o coração com uma forma de coroa. Nem todo mundo acha isso, né? E eles acham, né? Nós vamos concordar. Outra estrutura importante para nós comentar seria essa estrutura aqui, ó. O tronco pulmonar. O tronco pulmonar que parte do ventrículo direito e tem a função de conduzir o sangue para os pulmões. A uma certa altura, atrás da aorta, o tronco pulmonar se divide em artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, para levar o sangue para os pulmões. Ocorre a hematose e depois o sangue volta. Então aqui, se tiver apontado aqui, é o tronco pulmonar. Se tiver apontado após a divisão, aí tem que ver qual é o lado que está apontado, artéria pulmonar direita ou esquerda. Isso é comum confundir, porque a gente vê aqui, a gente lembra do tronco. Mas tem que estar atento, se já se dividiu, é artéria. Se ainda não se dividiu, é o tronco pulmonar. Ok? Vamos lá. Agora temos os átrios e os ventrículos. Temos que notar uma diferença importante e bem visível dos átrios. A localização primeiro. Imagina o coração nessa posição, a posição normal dele. Temos o átrio direito, vou mostrar depois eu viro para cá. Átrio direito, o coração está falando por trás, no caso, né? Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui. Átrio direito, imagina o coração aqui em mim, né? Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Temos que notar a diferença das paredes. Pode notar que a parede dos átrios são menos espessa, mais maleável, mais fácil de mexer, até de arrebentar, se fosse o caso. Ó, bem fácil, bem mole, bem fácil de mexer. Dos ventrículos já é mais espesso. Por quê? Porque os ventrículos são que têm a função de mandar o sangue ou para o pulmão ou para o resto do corpo. Então, todo músculo que trabalha bastante, ele fica mais grosso, mais forte, mais espesso. Assim como acontece na musculação. Trabalha a musculação, o músculo fica forte. O coração também. Os ventrículos trabalham muito. Imagina, o batimento, vamos supor uma média de batimento de 80 por minuto. Enquanto eu estou falando aqui, quantas vezes o coração já fez num minuto? 80 vezes. Toda hora pulsando, toda hora pulsando. Então, por isso que o ventrículo tem essa parede mais espessa em relação aos átrios. Dos ventrículos, o que é mais forte, tem a parede mais espessa, é justamente o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque é ele que tem a função de mandar o sangue para todo o corpo, através da aorta. O ventrículo direito também manda o sangue, só que ele manda o sangue para os pulmões. Pode ver, o tronco pulmonar parte do ventrículo direito, só manda o sangue para os pulmões. O sangue volta, quem manda para o resto do corpo é o esquerdo. Então a força maior é o esquerdo, porque imagina, o sangue tem que chegar lá na ponta do pé. Quem trabalha mais é o ventrículo esquerdo. Ok? Então essa é uma coisa importante
para a prática e também para a teoria, porque às vezes pode até cair em teoria, vai dizer que o ventrículo é mais espesso e saber o porquê. O porquê que ele é mais espesso, não só simplesmente por dizer. Pode ser que ela pergunta só o porquê, ou os dois juntos também nem pergunta, mas é importante saber o porquê. Ok? Alguma dúvida até agora? Não. Então, vamos lá. Nos átrios direitos, deixa eu achar o átrio direito, vou mostrar aqui depois viro aqui. Nos átrios direitos chegam as veias cavas superiores e inferiores, que trazem o sangue da parte de baixo do corpo para a parte de cima. Então aqui está, veia cava inferior e veia cava superior, que chegam no átrio direito. Ok? Veia cava superior, veia cava inferior, que traz o sangue com gás carbônico para o coração. Ok? Vamos lá então. No átrio direito chegam as veias que traz o sangue rico em CO2 para ocorrer a oxigenação no pulmão, a hematose no pulmão. Então, no átrio direito entra a veia cava inferior e veia cava superior. A veia cava inferior traz o sangue da parte de baixo do corpo, a veia cava superior traz o sangue da parte de cima. Lá na teoria até diz certinho, membros superiores, cabeça e pescoço, tórax, que é a veia cava superior. E a inferior é abdômen e membros inferiores. Ok? Alguma dúvida até agora? Então vamos lá. Outras estruturas, importante notar, que é a base e o ápice do coração. Então a base seria o corpo mesmo do coração. Essa parte que tu olha e tu diz é o coração. Seria a base. O ápice é a ponta, a parte de baixo. Importante notar que o pessoal tem o costume dizer que o coração fica do lado esquerdo. Por quê? Porque na anatomia normal o coração fica assim, ó. A base fica voltada para a direita e para trás. O ápice fica voltado para a esquerda e para frente. Então o coração fica mais ou menos assim. Esse pessoal costuma dizer que o coração fica do lado esquerdo. Na verdade é o ápice dele que é ligeiramente inclinado para a esquerda. Mas o coração fica no centro, na verdade, no meio. Tá. Eu já falei dos átrios, da diferença de parede e tal. Outras estruturas que estão em contato com os átrios e com a função até de proteger os átrios, seriam essas estruturas aqui, ó. Aurícula, o nome dela. Elas têm contato com o átrio, tanto o átrio do lado direito quanto o átrio do lado esquerdo. Então essa aqui, aurícula direita, aqui, aurícula como se fossem umas orelhinhas, né? Ó, aurícula direita e aurícula esquerda, essa aqui. A esquerda menorzinha, ó. Aurícula esquerda e aurícula direita. Em alguns corações é mais visível, em outros já está tudo misturado, porque já é meio difícil de ver, então esse coração fica mais fácil de ver as estruturas. Então a aurícula direita e a aurícula esquerda. Ok? Outra estrutura dentro do coração. Eu mostro aqui, depois eu mostro aqui, ok? Quando o sangue chega no átrio, ele tem que passar para o ventrículo. Para que ele passe para o ventrículo, existem as válvulas, ou válvulas. Isso, tanto faz. Que ela se abre para o coração passar. Do lado direito ela é tricúspide e do lado esquerdo ela é bicúspide ou mitral. Então às vezes a gente encontra em livro mitral ou encontra bicúspide, é a mesma coisa. A função das válvulas, então, ela se abre para o sangue passar, o sangue passou, ela se fecha, para o sangue não retornar, senão dá tudo errado a situação. Então, para que a válvula se abra, é necessário que ocorra uma contração de alguns músculos para ela se abrir. Então, a contração quem faz são essas estruturas aqui, ó. Os músculos papilares, são esses aqui de baixo, mais grossinhos, ó, músculos papilares, e essas outras estruturas mais fininhas, como se fossem cordas ou tendões, assim, cordas tendíneas. Então parece com corda e com tendão. Então isso aqui tudo é cordas tendíneas, ó, mais fininho, cordas tendíneas, parte de baixo mais espessa, músculo papilar. A função dele, abre a válvula do sangue passando. A válvula, eu vou mostrar no outro aqui, mas ela está muito aqui na casa, ó, aqui nesse espaço aberto que a gente está aqui. Qual que é o nome do músculo? O músculo é esse de baixo aqui, ó, músculo papilar. E o de cima mais fininho são as cordas tendíneas. Então vamos lá, alguma dúvida aqui? Não? Então, para que o sangue passe do átrio direito para o ventrículo direito, precisa que as válvulas se abram. Ó, a válvula estaria aqui, depois eu mostro o outro coração. Então a válvula estaria aqui. Do lado direito tem a válvula tricúspide. Do lado esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral. Ok? Para que a válvula se abra, é necessário que ocorra contração de algumas estruturas, para puxar, abrir a válvula.
Então as estruturas que tem que trabalhar no caso seriam essas. Um negocinho que anda pra ganhar. A válvula ela estaria aqui, ó. Aqui onde está o meu dedo aqui, ó. Ela tem forma de paraquedas. Isso, forma de paraquedas, tipo uma bolsinha assim, e ela abre quando algumas estruturas contraem. Então as estruturas que trabalham para abrir ela, para puxar ela, seriam essas aqui, ó. Músculos papilares, esses aqui mais grossinho, mais espesso, e cordas tendíneas, que é o de cima, mais fininho. Então, músculos papilares, cordas tendíneas. Puxam, contrai para abrir a válvula, ou a válvula, tanto faz, o sangue passar do átrio para o ventrículo. Essa é a função. Ok? Ela pede uma coisa dessa? Deixa ela pedir. É assim, não, a hora que nós estava aqui, ela disse, da tua prova do semestre passado, não adianta perguntar porque ela até escolheu bem os corações, porque o que dá para ver, ela pode cobrar. Isso aqui ela não cobrou, não. Mas ela disse, o que dá para ver, eu posso cobrar. Então, é assim, por isso que ela escolheu, tem uns 3 lá, corações lá, que ela disse que não vai nem para mostrar, porque está meio rasgado, meio diferente, então pode confundir. Então ela fez questão de mostrar os corações melhores, porque ela pode cobrar qualquer coisa que está sendo mostrada. Vamos lá então, as válvulas, que nós vamos mostrar. Mostra aqui, depois eu mostro aqui, fica melhor, né? Então aqui, imagina o coração nessa posição. Existe a válvula do lado direito, que é a tricúspide, porque ela teria umas saliências, umas divisões que dividiriam ela em 3. Essa aqui está alterada, ela parece ter inteirinha aqui, ó. Então seriam umas saliências que dividem ela em 3 partes, 1, 2, 3, por isso tricúspide. Essa é a válvula do lado direito do coração, que divide o átrio do ventrículo. É aquela que as cordas puxam e os músculos puxam para ela se abrir. Do lado direito. Do lado esquerdo também é válvula, mas é chamada bicúspide, porque ao invés de ter 3 divisões, tem só 2. Também não dá para ver a divisão. É mais pela localização. Se está aqui, bicúspide. Tem que imaginar daquele lado que o coração está vendo, né? A posição anatômica é essa, o lado direito bicúspide, o lado direito bicúspide ou mitral. Normalmente. Não, é maior. Até aquele aluno que falou, mas se tu vê a maior, você sabe que é bicúspide. Pode ocorrer de algum coração ter alguma alteração, anomalia. Só pelo maior, do lado esquerdo, então, direito tricúspide, esquerdo bicúspide. Outras válvulas que também trabalham na circulação são a válvula pulmonar, que está aqui, a gente está vendo, mas ela estaria aqui dentro, ó, do tronco pulmonar. Por isso, válvula pulmonar. Tronco pulmonar. Ó. Mesma coisa, ela se abre o coração para o sangue passar. Válvula pulmonar. Outra válvula que estaria aqui dentro, que a gente está vendo aqui, é a válvula da aorta, ou aórtica. Aqui seria a aorta, então dentro dela, mais ou menos nessa altura aqui, teria a válvula, ou válvula aórtica. Ok? Alguma dúvida? Posso mostrar lá então? Vamos lá. Imagina o coração então nessa posição anatômica do lado aqui, né? Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Do lado direito tem a válvula que separa o ventrículo do átrio. Essa válvula tem 3 cúspides, por isso chamada válvula tricúspide. Cúspide seriam umas saliências que dividem a válvula em 3 partes, por isso tricúspide. Essa do lado direito. Do lado esquerdo também, só que ao invés de ser tricúspide é bicúspide. Tem 2 divisões só, bicúspide. Ou mitral. Mesma coisa, válvula bicúspide ou mitral e válvula tricúspide. Aqui, essa estrutura que a gente está vendo aqui seria aqui dentro. Seria a válvula pulmonar, do tronco pulmonar. A válvula pulmonar, no caso, porque o sangue daqui vai para os pulmões. Então, válvula pulmonar também pode ser chamada de meia-lua. Não, na verdade, o formato dela que é meia-lua, né? Mas pode ser chamada de meia-lua. Não, o ideal é que seja válvula pulmonar. Só se ela falou que vai considerar, mas... Não, porque tem outras válvulas que podem ter formato de meia-lua. É a mesma, pode ser chamada, pode ser que não... Pode ser que ela não considera, porque se tem algumas outras válvulas com esse nome, ela não considera, né? Então o ideal que chegou aqui, identificou, válvula pulmonar. Que estaria, só deixa eu mostrar aqui, aqui dentro, ó, tronco pulmonar, válvula pulmonar. A outra válvula estaria aqui, na aorta, ok? Nessa altura aqui, mais ou menos. E seria essa válvula aqui, ó.
válvula da aorta ou aórtica. Ok? Então tá. E era isso. Nessas estruturas aqui era isso. Você já viu a outra parte lá? Já. Alguém tem alguma dúvida? Só tem